minhas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. O nosso assunto de hoje é ir para os céus ou ir para a condenação? É uma pergunta que nós, como seres humanos, temos feito e às vezes ficava difícil ter a resposta, né? Mas nós sabemos que a Bíblia fala que digno é o trabalhador do seu salário. Isso nós entendemos bem, porque nós sabemos que temos cada final de mês o nosso pagamento, por isso nos esforçamos. Chegando no final do ano ainda temos mais o 13º, e aí, quando completa um ano, férias. Então, digno é o trabalhador do seu salário. Então, se você está trabalhando, você tem direito ao seu salário. A pessoa que não trabalha não tem como receber um salário. Nós sabemos disso, né? Inclusive, as pessoas querem muito receber um salário, e um salário bom, mas sem trabalhar. Mas estamos falando de trabalho para essa vida. Em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 22 ao 25, nós encontramos estas palavras falando do nosso trabalho aqui nessa vida. Ele diz bem assim no versículo 22: Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em sigileza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor, está falando o Senhor lá dos céus, a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Então, mesmo aqui nesta vida, quando nós estamos prestando o nosso trabalho para o nosso patrão, nós estamos servindo ao Senhor. Ele fala em outro texto que nós estamos realmente sendo abençoados, porque do bom trabalho que Deus deu para ele, ele está dividindo com a gente. Por isso ele fala que nós devemos servir como se fosse para o Senhor. É um trabalho. Agradecido a Deus por isso, né? Também nós podemos observar que ele fala para nós que quanto aos servos, né? Essas pessoas, quanto aos servos que estão servindo, ele mostra que é uma, vamos dizer, é uma bênção muito grande ser servo para servir. E às vezes nós somos muito ingratos aqui nessa vida porque nós não entendemos bem isso. Às vezes ficamos bravos, às vezes muitas pessoas falam mal dos patrões. E sabemos que tem patrões que são bem ruins mesmo, né? São severos, né? Mas olha o que ele diz na carta de Tito, né? Tito capítulo 2, no versículo 9 e 10. É muito interessante isso aqui quando ele coloca aqui, ó. Tito capítulo 2, 9 e 10. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, dê prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Percebeu que ele está sempre ligando o nosso trabalho físico, onde nós recebemos o nosso salário, nossas férias, 13º, fundo de garantia. Ele está sempre ligando isso ao nosso Senhor. A obediência, a servidão, tudo isso olhando para o que vem depois, não só o presente, para a gente poder conhecer. Podemos entender também que na primeira carta de Pedro, ele começa a falar do nosso trabalho aqui nessa vida, mas no finalzinho desse versículo que nós vamos ler, ele já está falando de um outro trabalho muito maior, que é ligado à eternidade com Deus. Por que nós estamos fazendo esse apanhado? Para a gente poder ver que o prêmio e o pagamento vem para aqueles que estão trabalhando na obediência, tanto na vida comum, cotidiana, a nossa vida aqui, quanto na vida espiritual, que é a vida eterna. Olha o que ele diz na primeira carta de Pedro, eu acho muito interessante isso. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, no versículo 18 ao 25. Capítulo 2,
do 18 ao 25. Olha como ele começa a colocar aqui, falando do patrão e do empregado, dessa vida. Mas logo depois ele muda para mostrar que tem um Senhor e nós como servos daquele Senhor que nos criou. Versículo 18 ao 25 nós vamos estar lendo. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom ou cordato, mas também ao perverso. Falei de patrões que às vezes são bem rígidos, né? Porque isto é grato que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo da sua própria consciência, né? Para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteado, e por isso suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Então, às vezes enfrentamos dificuldades, dias frios para ir trabalhar, para não chegar atrasado, às vezes não tão bem de saúde, estamos ali firme, né? Mostrando a nossa dedicação, a nossa responsabilidade, né? Para que isso? Suportando aflições. Isso é grato perante Deus. O versículo 21, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Percebeu que ele mudou do trabalho que nós temos no nosso dia a dia para ganhar o sustento de cada dia, para nós, para nossa família, ou até para ajudar a outros, mostrando que Cristo, agora ele liga lá em Cristo. E ele fala um pouco mais ainda. E, né, se sois guiados por Deus, vai estar praticando as coisas dele, o qual não cometeu pecado nenhum, nem dolo algum achou em sua boca. Jesus não praticou mal nenhum, mas ele pagou esse preço pesado, pois ele, quando trajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele a que julga retamente, a Deus, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Porque estáveis mortos, desgarrados, como ovelhas, agora, porém, vós convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Percebeu que ele começou falando do empregado, do patrão. No meio desse texto, ele mostrou que nós estávamos mortos nos delitos e pecados, né? Mas ele nos deu vida, tirando a gente e veio para cá. Então nós estamos servindo a ele. Mas a pergunta é, e as pessoas que não estão servindo a ele? Como vai ficar? Porque nós sabemos que tem uma linha que todos nós estamos traçando. Nós todos vamos estar morrendo fisicamente. Uns para a glória eterna e outros para o castigo eterno. Mas espera aí. Se eu morrer sem Cristo, onde eu vou estar? Se eu morrer com Cristo, onde eu vou estar? Daqui para frente, nós vamos ver algumas outras passagens que vai nos ajudar essa distância do salário que nós vamos receber, agora não do nosso patrão, mas do nosso Senhor. Qual tipo de trabalho nós estamos desenvolvendo em nossas vidas para merecer aquele pagamento? Quem nós estamos servindo? Estamos sendo servos obedientes ao nosso Senhor ou estamos sendo pessoas que não estão preocupadas com o Senhor e levando a nossa vida de qualquer maneira? Romanos capítulo 6 nos ajuda a compreender um pouco estas coisas. O versículo 22 e 23 de Romanos capítulo 6. Agora, porém, libertados do pecado, transformado em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação,
por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, porém, libertados daquele que era o nosso patrão, que nos conduzia para a morte eterna, sofrimento eterno, o patrão ruim. Fomos libertados e viemos para um outro trabalho. Estamos servindo a Deus segundo os ensinos que Ele nos deixou. Agora sim, o salário do pecado já não está mais sobre nós. É o que merecíamos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, enviou seu Filho, que pagou o preço do pecado e nos libertou. Então nós servimos a Deus agora em novidade de vida, esperando o nosso salário, que é a vida eterna. Por isso que ele diz no versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Então quem não quer, quem não está servindo a Deus de conformidade com seus ensinos, qual o salário vai receber? O salário do pecado é a morte. A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, Deus, através do seu Filho, ele vai nos dar o salário da vida, porque nós estamos praticando aquilo que ele determinou, ele é o nosso Senhor. Estamos praticando feliz e alegre, não sendo respondões, mas queremos servir a ele dessa forma. O que semeia para a carne, o que semeia para essa vida, que não está preocupado com as coisas eternas, tudo que ele faz é para essa vida, vai colher a corrupção, a condenação. Mas aquele que procura, dentro de todas as dificuldades nessa vida, ele semeia para o Espírito. Semeia o quê? Semeia o bom fruto que ele está aprendendo através da palavra de Deus e vai produzir frutos, frutos do Espírito que agrada a Deus. Ele vai colher a vida eterna. Olha como ele nos ajuda a compreender um pouco mais, agora em Gálatas, capítulo 6, eu gosto muito dessa passagem. Ela é maior. Depois, se você tiver tempo, leia um pouco mais para você ver. Vamos ler só o versículo 8. Na verdade, nós podemos ler do 6 ao 8. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça-se participante de todas as coisas boas, aquele que instrui. Aquele que está sendo instruído onde? Nas coisas da carne? Nas coisas do mundo? Não. Na palavra. Qual palavra? A palavra que veio dele. Essa palavra não volta vazia. Ela vai gerar filhos para Deus, servos de Deus, que é o nosso Senhor, para receber o salário. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aquilo que você estiver fazendo, você vai colher. Se você está semeando para as coisas que agrada a carne e não a Deus, você vai colher corrupção, condenação. Mas se você, mesmo nesse mundo de dificuldade, você semeia as coisas para o Espírito, e para isso você precisa buscar nas Escrituras para saber o que ele está semeando, para que você possa produzir frutos, você vai ser bem-aventurado. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção. Então já começou a definir o destino daquele que vai estar longe de Deus. O que semeia para a sua carne está colhendo corrupção. Esse é o mau funcionário. E qual salário ele merece? Condenação eterna. Agora, o que semeia para o Espírito colherá vida eterna. O que semeia para o Espírito vai colher vida eterna. Então, tem dois salários. O salário para a condenação eterna e o salário para a vida eterna. Só há dois tipos de lugares na eternidade.
Ou nós vamos desde já estar dedicando a nossa vida a Deus e receber o galardão, que é o salário que Deus prometeu àqueles que o amam, ou vamos estar recebendo a condenação que Deus também já disse àqueles que não amam Ele, também têm um salário. E nós podemos entender isso, né? Hoje podemos buscar o nosso destino para a eternidade. Hoje que eu falo, enquanto se há vigor físico para a gente buscar a nossa morada eterna. Ela é eterna em 2 lugares. Ou um lugar de alegria e felicidade, ou um lugar que traz sofrimento para a eternidade. Não há 3 lugares. O salário digno do serviço feito em Cristo traz um resultado positivo. Se você já está fazendo um serviço dedicado a Cristo, então pode esperar que o salário venha. Mas dentro da palavra dele. Se estiver fazendo um serviço paralelo, fora da doutrina dele, não espere esse pagamento das bênçãos da vida eterna. Porque ele já deu as coordenadas para a gente fazer o trabalho como ele determinou. Em nossa vida, voltando ao começo da nossa mensagem, onde nós trabalhamos na empresa, no nosso trabalho, temos que trabalhar de acordo com aquilo que o nosso patrão determinou. Eu não posso fazer o meu horário, eu não posso fazer o serviço do meu jeito, tem que fazer do jeito da empresa. Você acha que a vida eterna é diferente? Deus revelou qual é o plano para termos a vida eterna. Se você está dentro desse plano, bem-aventurado. Se você não está dentro desse plano, então já sabe que o salário que você vai receber é a morte. Olha o que ele diz em Lucas capítulo 9, Evangelho de Lucas capítulo 9, versículo 23 a 26. Lucas capítulo 9. 23 a 26. Dizia a todos, Jesus está falando, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, dia a dia. Todos os dias devemos estar buscando. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder ou a causar dano a si mesmo? O que adianta, né? Então não vai adiantar nada, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Quem quiser realmente receber o salário, tome a sua cruz. Pegue esse mesmo caminho que eu já tracei. Eu venci o mundo. Qualquer um pode vencer, Jesus está falando. Eu já tracei isso. Então nós temos 2 direções. Os que estão trabalhando segundo a carne, que é o patrão que conduz para o sofrimento, e outro caminho que muitas pessoas estão trabalhando, aquele que conduz para a vida eterna. 2 salários. Salário para a vida e salário para a morte. Salário para aquelas pessoas que estão em Cristo é a vida eterna. Salário para aquelas pessoas que não querem compromisso com Cristo, morte eterna. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Olha o que ele diz. São palavras pesadas, mas palavras que nós precisamos ouvir, porque ainda estamos nesse mundo desenvolvendo a nossa salvação ou a nossa condenação. As 2 estão caminhando juntos, condenação e salvação. Olha o que ele diz aqui. Isso é muito importante para a gente não perder a direção da nossa vida eterna. Capítulo 4, da primeira carta de Pedro, o versículo é o 17 e o 18. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Então é hoje que nós decidimos aonde queremos passar a nossa eternidade. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem
ao Evangelho de Deus? Qual será o destino daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Aonde está o Evangelho de Deus? Jesus o revelou. É fácil você encontrá-lo. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Onde vai comparecer? Percebeu que só há dois lugares: vida eterna ou morte eterna, felicidade eterna ou sofrimento eterno. Então, o salário daqueles que praticam o Evangelho é a vida eterna. O salário daqueles que não estão servindo a Deus segundo o Evangelho é condenação eterna. Que Deus nos ajude e nos livre dessas situações complicadas, que a gente possa usar o nosso entendimento para buscar o caminho da verdade. Que Deus nos abençoe e nos guarde.